Então, na aula passada, nós estudamos o modelo atômico de John Dalton, onde ele dizia que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Esse modelo de Dalton é um modelo incompleto, porque ele não explica todas as experiências. Ele foi aceito durante um tempo, mas à medida que houve novas observações, chegou-se à conclusão que esse modelo ele não explica alguns fenômenos. Por exemplo, os fenômenos de carga. Lembrar que Dalton não colocou em seu modelo, em sua teoria, que o átomo tivesse qualquer tipo de carga, ou positiva ou negativa. Então, como explicar os fenômenos de carga? Na natureza existem fenômenos de repulsão, atração, fenômenos de carga. E se o átomo compõe toda a matéria do universo, tem que existir no átomo alguma coisa positiva e alguma coisa negativa para justificar esses fenômenos, Sabe-se que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Isso já era conhecido na época. Por convenção, uma carga foi chamada de negativa e a outra de positiva. Um físico inglês chamado William Crookes inventou um instrumento chamado de ampola de Crookes. Ele verificou nessa ampola que se ele colocasse eletrodos sobre alta voltagem, sempre formava um raio, chamado de raio catódico, porque ele sempre ia na direção, ele saía do cátodo, que é o eletrodo negativo, em direção ao ânodo, que é o eletrodo positivo. Esse raio sempre saía nessa direção, do cátodo para o ânodo. E ele verificou, junto com outros dois cientistas, Eugene Goldstein e John Thomson, que a natureza desse raio, chamado de raio catódico, porque ele sempre saía do eletrodo negativo, a natureza desse raio era igual, independente do metal usado para fazer os eletrodos, seja positivo ou negativo. Então, Thomson, ele concluiu que esse raio catódico, ele era de alguma coisa presente em todo tipo de átomo, porque independente do metal que usasse nos eletrodos, independente do metal, esse raio era o mesmo. Então, obviamente, qual a constituição desse raio seria de alguma coisa presente em toda a matéria, em todos os átomos, E eles verificaram o seguinte: colocando um campo eletromagnético, no final da ampola, eles verificaram o seguinte, que esse raio vem sempre direto do cátodo para o ânodo, e ao passar por um campo magnético, esse raio catódico ele sempre ia na direção do polo da parte positiva do campo magnético, ou seja, ele era desviado, Ele era desviado, atraído pela parte magnética, pela parte positiva do campo magnético. Então eles concluíram que esse raio, que era constituído por algo presente em toda a matéria, tinha carga negativa. Lembrando que para algo ser atraído pelo positivo, ele tem que ter carga negativa. A esse raio negativo se descobriu e se atribuiu uma partícula, um fragmento do átomo, que Thomson, em homenagem a outro cientista, chamou de elétron. Então, o que acontece? Thomson, junto com Eugene Goldstein, concluiu que existia uma partícula negativa no átomo
na constituição de todo o átomo, portanto de toda a matéria. E ele chamou essa fração, essa partícula de elétron, e teria carga negativa, ou seja, seria a parte negativa do átomo, né? Devido a essa descoberta, a descoberta do elétron, John Thomson criou seu modelo atômico, chamado de teoria atômica de Thomson. Nele, conhecido até por modelo pudim de passas, né? Foi conhecido por esse nome. O modelo atômico de Thomson o átomo seria uma esfera positiva com elétrons na sua superfície. Os átomos podem ganhar ou perder elétrons sem que sua massa mude. Isso porque o elétron tem massa quase desprezível. Portanto, átomos podem ganhar ou perder elétrons. E é isso que faz com que um átomo possa ter um desequilíbrio de carga, né? Se ele ganha elétron, ele ganha carga negativa, portanto fica negativo. Se ele perde elétron, e o que se perder elétron, o que perdeu elétron, fica positivo, porque sua esfera é positiva. O átomo, quando ele está neutro, ele tem um equilíbrio de cargas positiva e negativa. Se esse desequilíbrio acontecer, é que acontece que o átomo fica carregado positivo ou negativamente, e portanto os fenômenos de carga estariam explicados aí nesse modelo. Note que Thomson não anula totalmente o modelo atômico de Dalton. Ele acrescenta a descoberta do elétron e a necessidade de a esfera ser positiva para haver um equilíbrio de carga que existe nos átomos neutros, né? Um átomo, um objeto, uma matéria com a mesma quantidade de carga positiva e negativa, ele é neutro. Se tiver um desequilíbrio, ele vai apresentar carga, né? Possivelmente fenômenos com carga. Thomson necessariamente não chega a dizer que considera a ideia do átomo indivisível errada, mas aqui a gente já começa a perceber que o átomo não é tão indivisível assim. O átomo é formado por partículas menores, mas isso vamos deixar para a próxima aula.